Falar sobre a quarentena, que é uma coisa que todo mundo, a gente está passando por isso, uma coisa que está mexendo muito com todos nós, né? E mexe em vários sentidos. Mas o que eu resolvi chamar vocês aqui hoje, para a gente falar sobre alimentação e como que a gente pode usar esse tempo tanto para aprender a cozinhar, para quem não sabe, quanto para melhorar a nossa alimentação e fazer desse tempo um tempo útil, né? Porque quando que a gente vai ter de novo esse tempo que nos obrigaram a ficar em casa? Quando que a gente vai ter novamente esse tempo à nossa disposição? Então, antes de mais nada, eu queria falar algumas coisas sobre mim, sobre este canal, porque essa live é a primeira live que eu tô fazendo, só que a ideia é fazer várias lives, uma vez por semana ou a cada 2 vezes por semana, com vários profissionais de diferentes áreas, onde a gente possa ajudar vocês com assuntos sobre alimentação, assuntos que possa, não só comida, tá? Quando eu falo alimentação, não é só receitas, mas sim uma coisa mais ampla, né? Onde a gente possa... alimentação não é, na minha opinião, não é só o ato de comer em si, mas ele engloba muita coisa para você ter qualidade de vida, para você ter saúde, para você ter, de fato, uma vida saudável. Então não é só o ato de comer, que para mim não é só o fato de comer que é importante. Bem-vinda! Então, muita gente, hoje a gente está nessa coisa de receitas, né? Como tá todo mundo em casa, vocês devem ter notado, todo mundo postando receita, e parece que as pessoas se despertaram para uma necessidade de melhorar a imunidade. Então, o que eu tenho percebido? Shots para imunidade, receitas para melhorar a imunidade. Então, isso é um despertar legal, porque as pessoas descobriram a necessidade de cuidar da imunidade, só que shots milagrosos para imunidade não funcionam, tá? Imunidade é uma questão de alimentação e a imunidade, elas andam juntas, é um caminho a longo prazo. É a mesma coisa de você ir para academia um dia e você querer estar com seu abdômen tanquinho. Isso não vai rolar, isso não vai acontecer, né? Para você ter aquele abdômen tanquinho, você tem que malhar com uma certa periodicidade, né? Você tem que estar engajado nisso, né? Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Então as pessoas estão desesperadas à procura de alguma coisa milagrosa para ficar imune a qualquer gripe, a qualquer vírus. E não é assim que funciona. Ajuda, é bom a gente começar a pensar nessas coisas, é bom, só que não é milagre, as coisas não acontecem de um dia para o outro. E aqui o meu papel como cozinheira não é só passar isso. Óbvio que receitas são importantes, só que não é isso que você vai encontrar aqui. Essas lives não são para isso. O meu canal e o meu papel não é propagar receitas milagrosas, shots de imunidade que vai deixar você aí, ó, pronto para nenhuma gripe. Não é assim que as coisas funcionam. Então, qual que é o meu papel aqui? É ensinar, óbvio, vamos ter momentos nesse canal que é para passar receitas. Receitas são importantes, mas não é só receita, tá? São várias coisas que a gente tem que se atentar para ter uma alimentação natural e para ter qualidade de vida e para ter saúde, tá? Não é só um dia, são processos, são mudanças alimentares, são mudanças de paradigmas, são mudanças de pensamentos para a gente poder ter alimentações, para ter saúde e qualidade de vida e ter preparo para quando essas coisas acontecerem, tá? Então, eu preparei aqui um script para eu não me perder, porque senão eu vou olhando aqui as pessoas que entram e eu me perco. Então, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui só para ver se eu tô no caminho certo, tá, gente? Então, vocês não ligam, não. Então, tá. Perfeito, Patrícia.
Esses shots não funcionam. Então, como que eu posso melhorar a minha alimentação nesse momento, né? Dar preferências para frutas e verduras, óbvio, isso aí a gente sabe. Quanto mais verduras você consumir, mais verduras na forma não processada, frutas na sua forma integral, alimentações naturais sem ser processadas, tá? Como assim sem ser processadas? A verdura e a fruta in natura, sem ser aquela coisa, por exemplo, enlatada, que já venha pronta, sabe, no mercado. Então, o que a gente pode aprender, né, durante a quarentena? Qual que é o ponto que eu quero chegar? Qual que é a lição que a gente pode aprender nisso tudo, né? O que isso pode trazer pra gente? Eu vejo que é um momento de autoavaliação, autoanálise para nossa vida em muitos aspectos, mas na alimentação, o que a gente pode aprender com isso tudo? A gente vai ficar em casa e é um momento da gente perceber como que tá a nossa alimentação, né? Você tem uma estrutura para cozinhar? Você tem panela boa na sua casa? Você tem um voal para fazer o seu suco verde, o seu leite vegetal? Você tem um processador? Estruturas, né? Na parte estrutural, o que você tem na sua casa para cozinhar? O que você tem na sua despensa de verdura, de grãos, né? O que você tem? Você tem lentilha? Você tem arroz integral? Ou você só tem miojo? Ou você só tem enlatados? Qual que é a sua realidade hoje, né? Como que a gente pode enxergar a nossa alimentação hoje? E o que a gente pode aprender com isso? Então, esse é o momento de você viver com as suas escolhas. Como a gente não pode sair, a gente tem que ficar em casa, é o momento da gente se deparar com as nossas escolhas. O que você tem feito da sua alimentação? Por que a sua cozinha não está equipada? Quando eu falo equipada, não é uma cozinha high-tech, tá, gente? Não é uma cozinha de cozinheiro, masterchef, não. Por que não tem essas coisas mínimas que eu citei agora há pouco? Por que não tem um grão integral, né? O que você estava comendo todos esses dias? Como que estava sendo a sua alimentação todos esses dias? Né? Onde que você estava todo esse tempo que você não prestou atenção na sua alimentação e nas coisas que tem na sua casa, na sua geladeira e no seu armário? Então, vamos ter que conviver com isso por um tempo, né? Com as suas escolhas, com as nossas escolhas, com tudo que a gente comprou e tudo que a gente fez até aqui. Ok, vamos conviver com isso, porque agora não é o momento de ficar saindo e comprando nada. Mas, como podemos melhorar isso? Para que a gente saia desse momento pessoas mais fortes, para que a gente possa aprender com essas escolhas, né? Se você não tem nada disso na sua casa, onde que você estava comendo esse tempo todo, né? Como que era a sua alimentação até chegar aqui? Você terceirizava a sua alimentação? Quem cuida da sua alimentação? Então, isso é um ponto muito importante que eu queria falar, sobre a terceirização da alimentação. Eu não sou contra você comer fora, pelo contrário, né? Eu já tive restaurante, eu sei o quanto é importante. Eu gosto de cozinhar, eu tenho clientes que cozinham para outras pessoas, ainda tenho clientes que eu cozinho, minha mãe cozinha, mas quando a gente terceiriza demais a nossa alimentação, a gente perde o controle de quem nós somos, o controle da nossa saúde, né? Esse tempo eu mudei de casa, né? Vocês acompanharam um pouco aqui, e eu tava sem cozinha e eu tive que comer fora por muito tempo, assim, comer fora, comer lanche em casa, porque eu não tinha nada, não tinha fogão, não tinha pia, não tinha como lavar nada, não tinha nada, prato, não tinha panela, não tinha nada.
Então eu tive que me virar. A gente comia fora uma refeição e em casa a gente comia um lanche, fazia alguma coisa. Gente, foi tão desesperador, foi o pior momento assim da minha viagem, porque você chega um momento que você perde as suas referências, assim, você come o que tem e você não se sente bem. Eu não me sentia bem, né? Eu me senti muito inchada, senti que a minha digestão não estava bom, eu senti alteração de humor, muita alteração de humor, me senti triste, me senti, sabe, eu tive vários sentimentos que estavam dentro de mim, porque eu não estava acostumada com isso. E eu fiquei pensando como muitas pessoas passam por isso diariamente sem se dar conta de que o problema é a terceirização da alimentação, porque come fora diariamente, porque come qualquer coisa na rua, come o que acha, né? Nem sempre eu trabalhei por conta e nem sempre eu tive tempo de ficar fazendo comida em casa. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu levava marmita. Eu sempre levei marmita. Naquela época, a marmita não era bem vista, né? Era vista assim como uma coisa, é coisa de pobre, sabe? Levar marmita é coisa de pobre e quem tem dinheiro tem que comer em restaurante. Só que não era assim que eu me sentia. Eu levava marmita também para economizar, mas eu levava marmita principalmente porque eu me sentia bem com a minha comida, né? Quando eu fico um tempo comendo fora, e eu fiz essa experiência também no mundo corporativo, de ficar comendo em restaurantes, de ficar comendo em self-service, é horrível. Você se sente estufada, se sente até, sabe, fora do peso, inchada, vários sentimentos, assim, não é legal, sabe? Então, o fato de você cozinhar é muito mais do que simplesmente fazer a comida para matar a sua fome, sabe? É muito mais do que simplesmente pôr lá e falar, que saco, eu tenho que comer porque eu tenho que economizar e eu não posso comer fora. Não é isso, né? O fato de você cozinhar é você ter, como é que eu posso explicar? É você conseguir determinar tudo o que você é, sabe? Você ter ciência daquilo que você é autoconhecimento, sabe? A cozinha, ela consegue colocar, te dar autoconhecimento, autonomia, empoderamento, tudo isso dentro da cozinha, além de saúde, né? Quando você cozinha, você sabe o que você está comendo, você consegue ter o controle da sua saúde, você consegue ter o controle das suas escolhas, o controle da sua vida, né? Não é só o ato de comer, é muito mais do que isso. Tem até um nome que eu estava lendo esses dias, um nome científico que chama comensalidade, que é o ato de você comer, isso engloba muitas coisas, né? Comensalidade é você comer, o ato de cozinhar, comer, ter horários certos e compartilhar a comida. Comer com a família, que são coisas que a gente não faz mais, a gente perdeu isso, né? Ninguém tem tempo de fazer refeições em família. Sempre tá com a televisão ligada, sempre tá com o celular. É difícil você reunir a família em volta da mesa e comer todo mundo junto. Não se tem mais tempo para isso. Não se tem mais essa coisa, né? É difícil, poucas famílias conseguem manter isso hoje em dia. Mesmo no final de semana, cada um vai para um canto e pronto, acabou. Isso é importante, gente, isso é saúde, né? Então, o que a gente pode aprender com o momento presente, né? Na minha opinião, essa é uma lição que a quarentena tá dando pra gente, né? Vamos ter que ficar em família, vamos ter que ficar em família. Vamos cozinhar mais, vamos cozinhar com a nossa família, vamos ter refeição todos juntos, vamos comer, sabe? Vamos aproveitar essa oportunidade de estarmos juntos, né? É tão difícil poder reunir a família. Vamos aproveitar essa oportunidade. Isso é saúde também, gente. Não é só comer linhaça todo dia. Não é só comer chia no café da manhã. Comer em família é saúde. É saúde mental, é saúde
psicológica, emocional. Então, eu acho que essa é uma das lições que a gente pode aprender, sabe? Comer em casa, comer em família, preparar as suas refeições, né? Isso é uma coisa muito importante. Aqui na Europa se tem uma cultura. Aqui na Itália se cozinha muito, as pessoas cozinham muito, mas eu percebi que tem uma cultura muito grande da comida pronta, né? Comida de mercado. Você vai no mercado, você acha tudo pronto. Tudo pronto. Se você não quiser cozinhar nunca na sua vida, você não cozinha nunca na sua vida. E por preços muito acessíveis. O que pode ser bom para quebrar um galho. Igual o que eu tava sem cozinha, você quebra um galho. Mas não é algo que a gente possa se apoiar nisso, né? Ainda no Brasil, ainda não tem muito essa cultura. Comida pronta no mercado ainda é uma coisa cara e eu acho isso ótimo. Eu acho isso muito bom, porque a gente se obriga a cozinhar mais, nem que seja o básico, o arroz e o feijão, que faz parte da comida do brasileiro, sabe? Eu acho que isso obriga a gente a cozinhar mais. E falando ainda sobre comensalidade, eu estava lendo que a gente perdeu um pouco essa essência de passar receitas de gerações a gerações, não se faz mais isso, né? Conforme as mulheres elas entraram no mercado de trabalho, se perdeu, porque antes as mulheres eram responsáveis pela alimentação da família, né? Hoje, graças a Deus, é a família que é responsável pela alimentação da família, não é só um papel da mulher. Porém, ao longo desse processo, a gente perdeu essa coisa de cozinhar e de se passar receitas e se passar essa tradição de família em família, e você perde a cultura, você perde um pouco da sua essência, de quem você é, né? Quando você lembra, poxa, o que é a comida que a minha mãe fazia, que os meus avós faziam, que os meus bisavós faziam, é algo que dá felicidade, não dá? Quando você lembra dos seus avós, da comida em família, não é algo que te traz alegria, que te traz conforto. Então, por que deixar isso morrer, né? Eu li em algum lugar que a gente está deixando essa cultura, porque comida é cultura, né? Comida não é só um ato de comer, como eu já tinha te falado. Comida é cultura, é o resgate das suas raízes, é ancestralidade. Então a gente não pode deixar isso morrer, a gente não pode deixar isso acabar. Quando a gente cozinha, a gente passa isso de geração em geração. E não é, graças a Deus, não é só mais uma questão de homem e mulher. Então a família na cozinha, né? Todo mundo na cozinha. Não é só uma questão de sobrevivência, de comer para sobreviver, mas a sua história sobreviver, né? A sua herança, né? Sobreviver. Então, isso para mim é uma questão de saúde também, tá? De alimentação, de bem-estar. Isso para mim é muito importante. E eu queria, por isso que eu trouxe esse assunto aqui para compartilhar com vocês. Eu trouxe muitos assuntos, eu vou só passar um pouco assim em cada tópico, e a ideia é que a gente depois faça outras lives e a gente possa entrar em cada assunto desse e trazer profissionais que possam contribuir mais para esses assuntos. Ok, falamos da terceirização. Agora, o que a gente pode fazer agora de rápido, assim, sabe? De ação. Saia da zona de conforto. Agora é o momento de cozinhar. Se você falava, eu não cozinho porque eu não tenho tempo. Eu gosto de cozinhar, mas eu não tenho tempo. Agora você tem tempo. Então agora é o momento de você cozinhar. Essa desculpa de não ter tempo, a gente acreditou tanto nisso que a gente hoje não sabe o que fazer com o tempo. Porque tudo a gente não tem tempo. Não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo, para ir para academia, eu não tenho tempo. Agora que a gente tem tempo, a gente está desesperado, porque a gente não sabe o que fazer com o tempo, né? Então, você tem tempo.
É tudo uma questão de prioridades na nossa vida. Eu aprendi que essa desculpa de não ter tempo é a maior mentira que a gente inventou pra gente mesmo, né? É tudo uma questão de prioridades. Você tem tempo para assistir uma novela, você tem tempo de assistir um filme, tem tempo de assistir uma série, tem tempo de ficar no Instagram, no Facebook. A gente tem tempo para muitas coisas. Então, por que não ter tempo de cuidar da nossa alimentação, da nossa saúde, né? Sendo que isso é o bem mais importante que a gente tem, que é a nossa saúde, que é o nosso corpo, é o nosso bem-estar. Por que não tirar um tempo para cuidar disso? Então agora é o momento. Agora, esse momento presente, cozinhar é um ato de sobrevivência, porque você precisa comer, não é verdade? Você não pode mais sair para comprar comida, a maioria dos restaurantes estão fechados. Então, por que não aproveitar esse momento para você aprender a cozinhar de fato e cozinhar de forma saudável, cozinhar alimentos que vão fazer a diferença, que vão transformar a sua vida, que vai melhorar a sua saúde, né? Então, hoje a gente tem muita gente postando receita, muito legal. Você consegue aproveitar muito conteúdo gratuito na internet. Tem muitos profissionais legais fazendo lives, dando receitas gratuitas. Tem curso de culinária gratuita, muitas plataformas ensinando. Eu estou ensinando também. Tenho vídeo meu no YouTube com várias receitas. Tem tutorial meu ensinando a fazer várias receitas. Eu já me coloquei à disposição de quem tiver dúvidas, pode mandar dúvidas para mim, estou à disposição. Então agora é o momento de você aprender a cozinhar. E setar expectativas, tá? Por que setar expectativas? Muita receita, muito conteúdo e muitos ingredientes que você não vai ter na sua casa. Muitos ingredientes que você não conhece, muita coisa, muita informação nova, e é isso que eu queria que vocês prestassem atenção agora. Tudo na vida, a gente tem que setar expectativas. A gente não vai ser cozinheiros de um dia para o outro, a gente não vai ser Masterchef de um dia para o outro. Eu não tô falando pra gente ser mega cozinheiros. Eu tô falando pra gente cozinhar comida básica, comida saudável, comida que vai te garantir a sobrevivência. Um passo de cada vez, né? Segundo, ingredientes. Agora não é o momento da gente sair desesperado comprando ingredientes, tá? Então, essa é uma outra dica que eu quero te dar quando você for ver receitas, assistir por profissionais que estão te ensinando, vídeos, etc, o que seja. Quando você for ver essas receitas, esses vídeos, procure não sair desesperado para achar, não, se eu não tiver tal ingrediente eu não vou conseguir cozinhar, se eu não tiver esse item eu não vou conseguir cozinhar. Não é assim que funciona, tá? Nesse momento você tem que se preocupar em cozinhar com o que você tem, aprender a cozinhar com o que você tem. É isso, né? A gente não pode ficar procurando ingredientes, a gente não pode sair por aí para fazer compra. Então a gente tem que cozinhar com o que a gente tem, aprender a fazer o melhor com o que a gente tem. E eu acho que essa é uma outra lição que a quarentena ensina para nós. Como fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Como cozinhar bem com pouco. Porque a gente se acostumou tanto a ter quantidades, a ter muita coisa, que parece que quando a gente não tem aquela quantidade, parece que tá faltando, né? Parece que a gente não consegue cozinhar daquela forma, né? Então, essa é uma lição importante. Quando a gente tem pouca coisa, eu acho que é dali que saem as melhores receitas, né? Eu sempre pensei nisso, eu acho que é da escassez que nascem as melhores ideias, as melhores receitas. Então, eu trago isso pra mim, assim, eu sempre penso que as melhores culinárias nasceram da escassez. Então,
quando você for ver alguma receita, ver algum vídeo, não se desespere, tá? Primeiro faça ali, dá uma olhadinha no que você tem, uma dica de como eu pesquiso para poder fazer as minhas receitas, né? Eu sempre pesquiso pelo ingrediente que eu tenho. Um exemplo, eu tenho cenoura em casa, então eu pesquiso receitas com cenoura. Essa é uma parte do meu criativo, tá? Que eu tô compartilhando com vocês. Então, se eu quiser fazer uma receita, eu falo, poxa, hoje eu tenho cenoura, então eu pesquiso no Google, receitas com cenoura. E aí eu vou ver lá uma infinidade de receitas com cenoura. Então, eu pego as receitas, eu seleciono algumas receitas com cenoura e eu falo, beleza, então eu vou fazer, eu gostei dessa, dessa e dessa. Eu faço meio que um mix, sabe? Eu vejo os ingredientes que eu tenho de cada receita e junto, e faço uma outra coisa de acordo com o que eu tenho na minha casa, tá? Então essa é uma dica para vocês, para a gente poder usar a criatividade. E na culinária natural, não tem essa de dar errado, tá, gente? Não vai dar errado. Qualquer coisa que você misturar vai dar certo. A culinária natural ela é linda por causa disso. Não é uma culinária tradicional que se você errar a mão, putz, ferrou, vai ficar ruim. Não é assim. A culinária natural, se você juntar X, Y, Z na mesma panela, a chance de dar errado é muito pouca, porque é só ingrediente natural. Então, é mais uma dica. Culinária natural é muito fácil de aprender, é muito fácil de cozinhar, porque as chances de dar errado são poucas, tá? Aproveitamento integral de alimentos. Então, esse é um outro momento da gente aproveitar integralmente os nossos alimentos, cortar os desperdícios. Eu fiz um vídeo esses dias sobre cozimento do feijão, ensinei a como armazenar o feijão corretamente. Quem não viu, tá lá no meu YouTube, na página, tem uma aula sobre feijão. Então esse é o momento de você aprender a armazenar os alimentos de uma forma que ele dure mais e aproveitar integralmente os alimentos. Então, a gente nunca pôde desperdiçar alimentos, agora menos ainda, né, gente? Agora menos ainda. Então, eu acho que esse é o momento da gente prestar atenção à quantidade de coisa, de lixo que a gente produz, de comida que vai pro lixo, a quantidade de comida que a gente compra e não come. É absurdo isso, gente, é absurdo. Então, esse momento de ficar em casa é um momento muito importante, porque a gente vai começar a perceber que os nossos hábitos não são tão saudáveis quanto a gente imagina, que sempre dá para melhorar, né? Então, quando você comprar alimentos, pense numa forma de você consumir todo aquele alimento, porque quando você joga um alimento no lixo, está jogando dinheiro no lixo. E dinheiro é uma coisa que ninguém joga, né? Ainda mais agora, a gente não pode jogar dinheiro no lixo, né? Pensando que tanta gente também poderia comer aquela comida, a gente tá lá e joga no lixo. Então, comprou uma abóbora, pensa, poxa, eu vou consumir a casca da abóbora. Dá para consumir a casca da abóbora. Corta a abóbora, a semente da abóbora. Eu vou torrar, vou colocar na saladinha, né? Isso é aproveitamento integral de alimentos. Como que eu posso tirar proveito desse alimento de uma forma integral para diminuir o desperdício, tá? E como que eu posso também conseguir armazenar essa comida de uma forma que ela dure mais, para que eu não jogue comida no lixo. Isso é muito importante. Outra dica, saber ler receitas, saber interpretar receitas. Quando a gente está aprendendo a cozinhar, às vezes a gente fica um pouco chateado, porque a gente lê uma receita e fala, poxa, eu não tenho todos esses ingredientes, então eu não vou conseguir fazer. Isso é um erro que a maioria comete quando está aprendendo a cozinhar. Então a gente tem que aprender a ler receitas. Se aquele ingrediente que você está lendo é crucial, óbvio, né? Se eu estou fazendo um bolo e o bolo está pedindo farinha de trigo e eu não tenho farinha de trigo, eu não vou conseguir fazer o bolo, porque farinha de trigo é o que vai fazer
o bolo ser um bolo. Mas se eu tô fazendo um bolo e a receita pede banana, ou pede canela, ou pede maçã e eu não tenho, eu posso substituir por outro ingrediente, facilmente, né? Se eu tá pedindo maçã, não tem maçã, põe pera. Você tá pedindo, sabe, põe outra coisa. Tá pedindo canela, não tem canela, põe outra coisa, ou não põe nada, porque tem ingredientes que não são, que são mais para dar sabor, não é uma coisa que vai fazer tanta diferença, né? Então essa é uma outra dica, aprender a interpretar as receitas, né? Por exemplo, quando a gente cozinha, a gente já tem essa malandragem do que fazer, de como substituir, e isso é sobrevivência, isso faz com que a gente seja mais... que a gente tenha essa senso de sobrevivência na cozinha, né? Quando eu fui fazer compra dias atrás, eu queria fazer bolo, e eu queria comprar um fermento de bolo, e não tinha, eu não encontrei fermento de bolo. Mas eu sei que se eu juntar vinagre e bicarbonato, eu tenho fermento de bolo. Então isso, eu comprei um vinagre, comprei uma caixa de bicarbonato que vai me sair muito mais barato do que o fermento, e eu tenho fermento por muito tempo. Então, ao invés de comprar um negocinho assim, eu comprei um monte assim, que vai me durar muito. Então, é isso que a cozinha traz pra gente. A cozinha, ela, além de você saber cozinhar, você tem essa sacada, sabe, de se virar. Num momento como esse, saber cozinhar é sobrevivência. É você ir no mercado e falar, poxa, eu não encontrei tal ingrediente, mas eu encontrei esse, que vai substituir, que vai ser bom para mim também. Então, me serve, né? Por exemplo, a minha mãe falou que foi no mercado e não tinha farinha de trigo. Ela queria fazer pão, né? E todo mundo desesperado, querendo farinha de trigo, não sei o que, não sei o que. Aí ela foi do lado assim, tinha um monte de farinha de cuscuz. Aí ela falou, bom, não tem pão, mas tem cuscuz, então não vai me faltar nada. Então ela comprou lá um monte de farinha de cuscuz. Então quando a gente conhece, gente, os ingredientes, a gente sabe se virar, a gente sabe cozinhar, é independência, é autonomia na cozinha. Isso faz a diferença, né? Então cozinhar não é uma questão, como eu falei no começo da live, não é para você ser um Masterchef. Se você quiser ser, é ótimo, é lindo, mas é uma questão de sobrevivência, uma questão de você saber se virar com inteligência também, né? Com economia. Deixa eu ver aqui pra gente não se perder, porque eu começo a falar, gente, começo a falar. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui a minha listinha de coisas. Bom, falei, esse é o momento da gente arriscar mais, né? Cozinhar é um ato de autocuidado, com certeza absoluta. Cozinhar é um ato de amor próprio. Quando a gente cozinha para os outros, é um ato de amor, mas eu acho que principalmente um ato de amor para com você, né? Cozinhar é um ato de cuidado com você. Se você se ama, se você gosta do seu corpo, se você gosta da sua saúde, se você... cozinhar, gente, não tem outro caminho, sabe? Muitas coisas, muitos problemas são causados por alimentação, pela má alimentação, né? Isso nós sabemos. Então, eu vejo muita gente com vários problemas que poderiam muito bem ser resolvidos com alimentação, né? Depressão, nossa, tantas outras coisas, pressão alta, muitas outros problemas que a gente, poxa, por que não, sabe, resolver com a simples coisa que seria a alimentação? A alimentação resolve muitas coisas na nossa vida. E outra, quando a gente cozinha, gente, é uma sensação tão boa de autoestima, sabe? Ela muda a nossa vida. Cozinhar muda a vida. É autoestima, é independência. Você se conhece sua história, suas raízes. É lindo. Cozinhar é lindo. Bom,
arrisque receitas. Já que a gente tem tempo agora, arrisque receitas que você não teria tempo de arriscar, né? Faça coisas que você não teria tempo de fazer, para você começar a se conhecer. Um exemplo, eu estou usando arroz integral, arroz selvagem. Ele demora de 40 a 50 minutos para cozinhar. É um arroz demorado mesmo. Mas como eu tô com tempo agora, eu tô usando só ele para poder sentir essa diferença. É diferente desse arroz integral que a gente acha no mercado, tá, gente? Esse arroz selvagem, ele é o arroz puro mesmo, aquele arroz sem ser polido. Então a gente começa a sentir diferença no nosso corpo, né? É um momento de você observar o seu corpo, observar aquilo que você come, como que você lida com a sua digestão, como que tá o seu humor, como que você lida com inchaços, com digestão, se você tá comendo, tá caindo bem. É o momento da gente fazer uma autoanálise no nosso corpo, um momento de autoconhecimento, tá? Usa esse tempo para você se conhecer. Começa a comer a comida e observar se aquilo tá te caindo bem. Porque às vezes a gente não percebe, tá? No dia a dia, no nosso dia a dia corrido, de trabalho e tudo mais, come, mas não percebe se aquilo tá fazendo bem, sabe? Come só para poder matar a fome, mas não percebe se aquele alimento tá te nutrindo, se você tá se sentindo bem quando você come aquilo, tá? Isso é alimentação saudável, você comer e observar o seu corpo, a sensação, a resposta do seu corpo, porque se você observar, ele te fala se você tem dor de cabeça, se você costuma ter dor de cabeça, se você costuma ter problema para dormir, são vários sinais que o corpo dá pra gente e tudo isso é alimentação. Bom, vou virar aqui pra gente ver. Bom, eu não acredito em dietas, isso aqui é uma coisa que eu vou falar assim um pouquinho, mas eu não quero entrar muito nisso porque é uma coisa mais de nutricionistas e não vou entrar muito nisso. Eu não acredito em dietas, muita gente vem me perguntar, né, como fazer para emagrecer, como para emagrecer. Eu não acredito em dieta. Dieta para emagrecer para mim é uma coisa que não vou falar que é mentira, porque senão as nutris me matam. Mas eu não acredito em dieta. Eu acredito em mudança alimentar, mudança de padrões. Eu acredito em transformação alimentar. É isso, tá? Dieta para mim é uma coisa que não funciona. Mas nesse momento que a gente está em casa, a gente não está gastando energia. E a gente sabe que quando a gente não gasta energia, os nossos alimentos, tudo que a gente come, as calorias, a gente fica armazenado em forma de gordura. Então, nesse momento de quarentena, procure comer coisas mais leves. É uma dica. Porque você não está fazendo academia, você não está trabalhando, o seu corpo está armazenando energia, né? Então, quanto mais coisa calórica você come, essa energia você não vai ter como extravasar isso. Você vai guardar, então vai armazenar em forma de gordura e em forma de outras coisas também. Então, tente não comer coisas muito condimentadas, coisas com muito açúcar, fritura, refrigerante, porque a gente não vai ter como gastar, né, extravasar essa energia toda, vai ficar acumulada dentro de você. E a forma como você vai lidar com isso, eu não sei, entendeu? Vai meio que brigar um pouco no seu corpo. Não vai conseguir dormir, tem problemas de insônia, não é só gordura, tem outras coisas, né? Eu sempre lembro daquele... Principalmente para quem tem criança também, gente. Eu tô vendo uns pais desesperados porque não sabem o que fazer com os filhos. Não dá muito... Não dá açúcar pro seu filho nesse momento. Tente não dar açúcar para ele, né? Porque o nosso cérebro não sabe o que fazer com tanta energia, a gente fica doido.
É igual aquele filminho do Alvin e os Esquilos. Quem não assistiu, aproveita para assistir, é bom demais. Que eles queriam que eles cantassem por muito mais tempo. E aí começaram a dar muita bala de açúcar para eles. E eles ficaram muito loucos e começaram a dar piruetas e cambalhotas, subiam nas paredes e davam voltas e voltas. É isso que acontece quando a gente come muito açúcar, né? A gente fica em atenção plena, a gente fica em atenção plena o tempo inteiro. E o nosso cérebro não sabe lidar com isso. Então, nesse momento, eu acho que a gente está em casa, que a gente está nesse momento sabe, de ficar em casa mesmo, desculpa, perdi a palavra. É um momento da gente comer coisas mais naturais, né? É um momento da gente pensar em alimentos menos calóricos, sem açúcar, sem fritura, para esse momento de onde a gente possa pensar melhor as nossas ações, nossas atitudes, né? Bom, por último, para a gente terminar a nossa live, tudo isso vai passar, né, gente? Esse momento de quarentena vai passar. Se Deus quiser, vamos todos sobreviver de uma forma boa, da melhor forma possível. Só que a gente vai ter que se adaptar a um novo tempo, a uma nova realidade. Muitos vão ter que se adaptar com prejuízos financeiros, muitos de nós vamos ter que nos adaptar a uma mudança comportamental, uma mudança de compras, né, de consumo, como que a gente vai começar a consumir. A gente tem que pensar, consumir de uma forma diferente. Muita gente vai passar por corte de gasto, o que é normal, porque a gente vai começar a cortar o que é supérfluo. Então, algumas dicas básicas, né? A gente vai cortar gastos, a gente vai cortar tudo que é supérfluo, e uma das coisas vai ser cortar o gasto com alimentação. É o que muita gente faz. E tá certo, né? Se você comia muito fora, vai ter que comer mais em casa. Fato. Óbvio, né? A gente não vai também parar de comer fora 100%. Uma vez por semana que você for num restaurante, uma vez por semana que você come uma pizza. Também, quando eu falo em cozinhar, não é também nunca mais poder comer fora, nunca mais poder comer uma pizza, não é isso, né? A gente também tem que ter equilíbrio nas coisas. Porém, vamos ter que cortar gastos, normal, né? A gente vai entrar em um momento de crise, todo mundo está preparado para isso, né? Todo mundo está falando sobre isso. Então, vamos entrar no momento de crise? Vamos. Vamos cortar gastos? Vamos. Então, como que a gente pode sair disso, né? Dentre outras coisas que a gente pode cortar, outros hábitos que a gente pode mudar, como que a gente pode melhorar o nosso hábito com alimentação? Comer menos fora, que é o que eu já tinha falado, parar de terceirizar a sua alimentação. Se você é uma das pessoas que só come fora direto, vai ter que cozinhar mais em casa e tá tudo bem. Vai ter que levar marmita pro trabalho? Vai ter que levar marmita pro trabalho e tá tudo bem também. Não tem nada de errado com isso. Tem até um programa no GNT que eu assisti, não sei se ainda tem, mas tinha, que era sobre marmiteiros famosos. Os famosos levam marmita. Por quê? Porque eles sabem que para eles terem saúde, para eles terem um corpo saudável, eles vão ter que tomar conta da alimentação deles. Ele não vai precisar isso, né? Não adianta. Quando você quer uma coisa boa, você tem que fazer você mesmo. Você não pode terceirizar isso, né? Então, aproveite esse momento, gente, porque vai ter que cozinhar mais em casa de qualquer forma. Vai ter que levar marmita, então que seja uma marmita boa, que seja uma comida boa, que a sua família inteira goste, né? Vamos aproveitar esse momento para a gente poder aprender novos hábitos.
se você quer emagrecer, seja qual for a sua determinação, né? Ache uma determinação para você, ache o que te motiva a cozinhar, seja emagrecimento, seja saúde, se você tem algum problema de saúde, seja econômico, se você vai precisar economizar dinheiro, seja lá o que qual seja a sua determinação, a sua motivação, ache isso e coloque isso como algo que vai te fazer mudar os seus hábitos, né? Cozinhar mais, cozinhar de forma saudável. Porque também não adianta, né? Ah, eu cozinho, né? Cozinha, mas cozinha daquele jeito, né, gente? Que a gente sabe que não é de uma forma saudável. Então, uma comida sem muito sódio, sem muita gordura, sem ingredientes de origem animal ou com o mínimo possível, né, de origem animal, com mais verduras, com mais frutas, com mais legumes, é isso, com mais coisas integrais, que é isso que vai fazer com que você tenha mais vitalidade, mais saúde, mais determinação para alcançar os seus objetivos. Tudo isso envolve a alimentação, é muito importante. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, se alguém tem alguma pergunta, pra gente poder terminar a nossa live. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aqui pra mim, algum comentário. Deixa eu ver aqui. Se alguém tiver alguma coisa. Eu acho que é isso, gente, que eu queria falar com vocês. A minha ideia era só fazer mesmo um bate-papo, assim, falar sobre algumas coisas, né? Algumas headlines que eu escrevi aqui, mas eu quero fazer outras lives para poder entrar mais em cada assunto desse. Então, a minha ideia é fazer uma vez ou duas por semana, chamar alguns convidados também, alguns profissionais de diversas áreas, para a gente poder fazer lives cada vez melhores, com mais assuntos, né, com mais conteúdo, para agregar na sua alimentação, na sua qualidade de vida. Como eu tinha falado, esse canal não é só um canal de receita, tá? Receitas são importantes, mas receitas não mudam a vida de ninguém, tá? A receita não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a sua determinação, é a sua motivação em querer ter uma alimentação melhor. Cada um tem um motivo, né? Ache o seu motivo. Então esse canal é para isso, não é só para te dar receitas, mas para te ensinar a ter uma alimentação melhor, a achar a sua motivação, seja lá ela qual seja, a sua motivação em comer melhor, né? E também em ter uma alimentação prática, né? Vocês viram que eu fiz um vídeo essa semana ensinando o feijão, então não é só o ato de comer, é sim como que isso pode tornar a sua vida de uma forma mais prática, como que a alimentação ela pode te ajudar a ter uma vida mais prática, mais saborosa, mais saudável, né? Isso é muito importante. E é isso, gente. É isso que eu quero poder contribuir com vocês um pouquinho. Muito obrigada por vocês terem tirado esse tempinho para me ouvir.